Veja hoje no Jornal da Assembleia. Repercute no plenário o decreto do governo que fez aumentar restrições ao funcionamento de bares e restaurantes. Deputado Antônio Albuquerque denuncia agressão sofrida por vereador de Campo Alegre. Veja ainda. Deputada Jó Pereira destaca papel do Legislativo e cobra investimentos em educação pública. E o Parlamento relança livro e inaugura a Galeria Lili Lages para homenagear mulheres deputadas em Alagoas. O Jornal da Assembleia começa agora. Repercutiu no plenário o decreto do governo que fez aumentar as restrições ao funcionamento de bares e restaurantes. Alguns parlamentares relataram as dificuldades do setor e cobraram socorro financeiro aos empresários para manter os empregos. O decreto do governo que aumentou as restrições de funcionamento para bares e restaurantes repercutiu na sessão desta terça-feira. Vários deputados criticaram que a medida não veio acompanhada de uma ação de apoio aos empresários afetados. E eu não estou agora aqui querendo questionar mais decreto, eu não estou querendo questionar a abertura ou fechamento de loja, não. O meu questionamento é muito simples. O governo do Estado precisa se posicionar. Até a prorrogação tributária que prometeram na primeira onda da pandemia estão sendo cobrados. Até isso a Cefaz está cobrando. Ou seja, não existe parceria, não existe auxílio, não existe ajuda. Existem empresariados pagando a conta que não é deles. Eu lembro, deputado Bebeto, que na primeira onda era o seguinte: vamos fechar, vamos decretar o lockdown para a gente abaixar a curva, para que o governo consiga fazer UTIs, para que não seja mais necessário a economia pagar o pato. O governo fez UTIs e depois fechou UTIs. O governo abriu o hospital de campanha, depois fechou o hospital de campanha. E para que não diga que eu não falei dos meus, pela primeira vez na história, a Prefeitura de Maceió disponibilizou 70 leitos de UTIs. E nem sabia, vejo agora, aqui na lista de empresas que vão fechar, o que fecharam, a comedoria foram 592 demissões entre pais e mães de família. Ninguém aguenta não, pô. Porque tem restaurante que consegue sobreviver com delivery. Tem. Mas, por exemplo, a Rodeios ali em Arapiraca, aquela churrascaria não consegue. Né? O grande movimento dela era o pátio dela, o salão dela. O cara proibiu. Reduziu a quantidade de mesas, proibiu o final de semana. Como é que o cara vai fazer? Você vem aqui, Espetina Maria, o movimento dela é à noite. O cara na noite não pode, só pode até 8 horas. Oxi, meu amigo. A igreja, reduzido horário, reduzido capacidade de pessoas. Bicho, às vezes é o único lugar que as pessoas vão buscar uma ajuda. Grupo de risco não vai. Apresentei hoje aqui na casa um projeto de lei, senhores deputados, para reduzir o ICMS. Se o meu comércio não pode funcionar, também não deveria pagar. Então a gente propõe o que pode propor, que é uma redução, mas eu vou estudar também sobre outros impostos. Se o Estado me proíbe de trabalhar, como é que vai me cobrar? O líder do governo afirmou que o Estado já fez tudo o que estava ao alcance para combater a pandemia e assim permitiu o pleno retorno das atividades comerciais. O governo tem feito de tudo. O governo tem inaugurado novos hospitais, tem aumentado o número de leitos quando necessário, diminui quando baixa o número de pessoas que precisam de internação para não ter gastos desnecessários. O governo lançou o projeto CRIA, que ajuda com renda familiar. O governo do Estado tem comprado equipamentos, tem aumentado o número de pessoas nos hospitais para atendimento de profissionais para o combate, mas só vai solucionar quando a vacina ser dada à população. Os nossos empresários só vão poder se reestruturar, se reerguer quando a diminuição do contágio passar. Vou culpar o governador pela inércia com essas pessoas. Aí ele tem culpa. E ele não moveu uma palha. Quem tem 5 bilhões em caixa, não precisa nem pedir emprestado. É só criar um programa. É só criar um modelo. É só fazer de uma maneira que chegue. Eu vejo, deputado Bebeto, Quebrangulo. Cada pessoa que morre em Quebrangulo tem responsabilidade do prefeito, que por sinal é meu pai, tem responsabilidade do governador Renan Calheiros, tem que ser responsabilidade do presidente Bolsonaro.
A mesma coisa vale para Alagoas. Cada pessoa, cada empresa que fecha, tem responsabilidade do governador? Sim. Nós não podemos construir o futuro de Alagoas apenas com areia, cimento e pedra. Alagoas precisa muito mais do que isso, principalmente para enfrentar os efeitos da pandemia do Covid-19, que são devastadores sobre todos, principalmente sobre nós mulheres, sobre as empresas, porque quando Vossa Excelência fala que muitas pessoas estão sendo dispensadas, estão perdendo seus empregos, nós mulheres estamos perdendo uma proporção muito maior. O setor de serviços e o setor de alimentos é o que mais contrata mulheres. Para alguns parlamentares, o Estado precisa dividir a conta da pandemia dos empresários com o socorro financeiro. Ele está se abdicando de qualquer responsabilidade. Ele está fugindo da sua responsabilidade. Com uma frase simples, isso é do governo federal. Mas, só para aproveitar também a palavra do deputado Silvio Camelo, no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite fez um esforço absurdo. Pagou 3 folhas salariais que estavam em atraso. 3 folhas salariais dos servidores públicos lá, que ele pegou em atraso. Mas mais do que isso, tem um amigo meu, deputado estadual, que lançou um projeto no Rio Grande do Sul que a gente devia adotar em Alagoas. A gente não tem bandeira vermelha agora no sertão, não tem bandeira laranja no litoral norte e sul, na região metropolitana, na zona da mata. A gente agora devia lançar a bandeira preta. Bandeira preta para imposto. A partir de hoje ninguém paga ICMS. Vamos lançar a campanha da bandeira preta em Alagoas. Ninguém paga tributo estadual até sair da pandemia. A sessão desta terça-feira debateu em segundo turno o projeto que trata sobre emissão da carteira estudantil, de autoria da deputada Cibele Moura, do PSDB. A deputada Jó Pereira, do MDB, destacou em pronunciamento na tribuna o papel do Legislativo e cobrou investimentos em educação pública. Também na sessão desta terça-feira, o deputado Antônio Albuquerque, do PTB, denunciou no plenário um caso de abuso de autoridade contra um vereador de Campo Alegre. A sessão teve o relato de abuso de autoridade policial contra um vereador de Campo Alegre, denunciado pelo deputado Antônio Albuquerque, do PTB. O vereador dirigiu-se até a CISP de Campo Alegre e, ao se dirigir àquele policiamento, foi realmente recepcionado na tapa. Apanhou da polícia apenas porque foi pedir uma informação. Na hora, me telefonou. Eu estava ocupado com outras atividades, não atendi de primeiro o telefone, mas o telefone insistiu, eu atendi. Esse deputado, pelo amor de Deus, me socorro, eu apanhei aqui, porque eu vim pedir uma informação. Eu desliguei o telefone, fiz uma ligação de vídeo imediatamente. E aí vi ele, ao lado dele, um senhor com uma criancinha muito nova chorando, algumas mulheres chorando, e os policiais aos gritos, aos berros, ele após sou um vereador, vim só trazer o documento da mulher. E aí, quando ele viu, eu disse, o telefone estava no Viva Voz, eu disse, olha, você vem amanhã imediatamente a Maceió, que eu vou lhe levar à Corregedoria da Polícia Militar pessoalmente. Eu vou me dirigir ao secretário de Segurança de Alagoas pessoalmente e vou dizer que não vou permitir, ao menos de forma silente, não vou aceitar esse tipo de comportamento. Também foi discutido em fase final o projeto de lei que cria a carteira de identidade estudantil gratuita, a ser emitida pelo governo do estado e de autoria da deputada Cibele Moura, do PSDB. O projeto de lei, ele trata sobre liberdade. Esse projeto que trata sobre carteirinha tem como seu principal tema, deputado Antônio Albuquerque, a liberdade do aluno alagoano. Porque a partir do momento que a gente tira o monopólio da carteira estudantil dessas entidades, a gente está dando ao aluno alagoano a possibilidade de escolher se quer financiar ou não movimentos estudantis. Esse aluno que hoje se vê obrigado a participar e contribuir de associações que são, por muitas vezes, utilizadas politicamente, que são, por muitas vezes, utilizadas em campanhas políticas. Existem casos em inúmeros municípios onde essas entidades participam ativamente do processo político eleitoral. E essa não é a finalidade, deputado Davi Maia.
de uma instituição que representa o aluno. Principalmente instituições essas que obrigam o aluno a ter que contribuir. A matéria recebeu o apoio de vários parlamentares. Ninguém deve pagar para ter direito. Ninguém deve pagar para provar que é estudante. Então, por isso, deputado, eu lhe parabenizo. Conte com o nosso irrestrito apoio. Os tempos são outros, graças a Deus. E hoje só contribui para sindicato, associação, entidade estudantil, quem quer. Ainda na sessão em pronunciamento, a deputada Jó Pereira fez críticas à baixa eficiência do governo Renan Filho na área de agricultura de pequeno e médio porte. Política de proteção e de apoio ao setor produtivo da zona rural. Então eu indago, deputado Gilvan, cadê a Emater? Cadê o Canal do Sertão e a sua viabilidade e manutenção? Cadê os APLs? Que são os arranjos produtivos locais. Cadê o cumprimento do PA alagoano? Cadê o incentivo à aplicação da nossa lei de derivados lácteos? E saiu dessa casa através de uma ampla divulgação, informativos e parcerias possíveis com os municípios, com o SEBRAE, com a Desenvolve, para proporcionar possibilidades concretas de novos e pequenos negócios, utilizando os canais de comunicação do governo. Talvez isso não ocorra porque seja uma lei de iniciativa do Parlamento. Sim, de iniciativa do Parlamento, porque quem assina uma lei de iniciativa, quando ela é aprovada e envia para o governo, é o nosso presidente, que representa essa casa. E essa lei é de todos nós, representantes que por maioria e que muitas vezes até por unanimidade decidimos leis e disponibilizamos essas leis para o desenvolvimento de Alagoas. A deputada lamentou que as ações dos parlamentares sejam escondidas nos programas do Executivo. Até quando estão fazendo algo sobre o tema? Aqui eu vou exemplificar como é o caso das maternidades para o parto humanizado. Esse tema vira ação do CRIA, sem citação da lei do parlamento que garante o parto humanizado em todo o estado de Alagoas. E é anterior, deputado Paulo Dantas, à lei do CRIA. É simplesmente assim, com todas as iniciativas desta casa, com as minhas, com a de vocês, deputado Davi Maia, deputado Cabo Bebeto, com a deputada Cibele. Pensem nas várias contribuições que cada um e sua efetiva utilização pelo governo. São contribuições em assuntos na educação, saúde, bombeiro, polícia militar, agricultura, ecologia, meio ambiente, e muitas são ignoradas na sua aplicação, levando ao descrédito dos parlamentares. Por fim, o plenário aprovou mudanças no Fundo Especial Notarial de autoria do Poder Judiciário e uma alteração na Lei de Concursos Públicos para incentivar conhecimento de linguagem brasileira de sinais, elaborada pela deputada Jó Pereira, do MDB. Também houve debate sobre a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular os processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se fez justiça, senhor presidente. Se fez justiça. E a justiça, ou a injustiça, a gente não deve aplaudir porque é no vizinho. Porque essa mesma injustiça que fazem lá, um dia, ela chega aqui também e chega no meu quintal. Então eu vim aqui hoje aplaudir a decisão do ministro Fachin e tomara que ela não seja para inocentar, como disse o presidente Arthur Lira, o ex-juiz. Esse sim deve ficar no banco dos réus. Esse sim deve ser julgado. A decisão do ministro Fachin, né, bem questionável por questão de competência, o que não houve no caso do deputado Daniel Silveira, né, a competência era da Câmara Federal. Enfim, dos pesos e duas medidas, quando há interesse, assim é feito. E no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa relança um livro biográfico e inaugura a Galeria Lili Lages para homenagear mulheres deputadas em Alagoas.
Em momento restrito a parlamentares e familiares da homenageada, o presidente Marcelo Vitor deu nome de Galeria Lili Lages, a área que dá acesso à sala de reunião dos deputados. Integrantes da bancada feminina prestigiaram o ato da presidência da casa e testemunharam suas fotos e nomes no novo espaço. Uma galeria que leva o nome da primeira deputada estadual da história de Alagoas, deputada Lili Lages, que tem uma história de luta muito grande. E eu fico muito contente em poder participar desse momento, em estar aqui do lado, em poder também ter a minha foto junto com as minhas colegas colocada nessa galeria. De tantas amigas que estão ali, como a Cátia Lisboa, a Lucila, né, a Selma Bandeira, e também a minha foto junto com as amigas, com as 5 deputadas, Cibele Moura, Flávia, Fátima e a Jó Pereira. Para mim é uma honra estar dentre as 16 deputadas que passaram e estão hoje aqui na Assembleia lutando a cada dia pelas mulheres e pelo bem dos alagoanos e alagoanas. Na oportunidade também foi apresentada a nova edição do livro que conta a trajetória de Lili Lages, escrito e lançado por Solange Lages em 1978 e reeditado agora pela Assembleia Legislativa. A capa do livro é de autoria de Pierre Chalita e preservou os traços da edição original. O livro também ficará disponível ao público na biblioteca virtual do site da Assembleia Legislativa. É uma honra para a família Lages, né, ter a Lili Lages homenageada nessa casa tão importante para o estado de Alagoas, para a nossa democracia. A gente se sente bastante honrado, tanto pela reedição do livro, né, escrito pela minha tia, Solange Lages Chalita, que também sobrinha da Lili Lages, né? Então é um momento assim de muita alegria, de muito júbilo para toda a família e desde já agradecemos a esta casa, né, no nome da pessoa do presidente da Assembleia, por essa mais uma realização. Em mensagem ao público, o presidente da Assembleia destacou os 114 anos de nascimento de Lili Lages e o pioneirismo dela como parlamentar, além do papel de defensora de políticas da saúde. Outros deputados também ressaltaram a importância simbólica desta homenagem. Hoje é um dia mais de reflexão, né? Porque a mulher ainda continua sendo oprimida, violência, né? A questão no mercado de trabalho também, ainda há muita discriminação, mas a Assembleia aqui vem prestando essa justa homenagem nesse dia, que eu tenho certeza, não é, que nós teremos aí grandes vitórias com as mulheres aqui participando ativamente da política, é necessário, porque elas, mais do que ninguém, sabem das suas necessidades. Uma data importantíssima para toda a sociedade alagoana, referendo à força da mulher alagoana, fazendo aí esse justo reconhecimento a todas as parlamentares que já passaram aqui pela Casa de Tavares Baixo. Hoje nós temos a maior bancada de todos os tempos. Nós temos ao total 16 deputadas eleitas aqui para a Assembleia Legislativa e hoje, na legislatura atual, nós temos 5 atuantes deputadas que representam muito bem Alagoas e todas as mulheres. O ato também valorizou a atual legislatura por ter a maior bancada feminina de todos os tempos no parlamento alagoano. Para as deputadas, ter ações como as desta segunda-feira apontam para a sequência de conquistas necessárias para as mulheres na sociedade brasileira. Agradecer ao deputado e presidente Marcelo Vitor por esse momento, um momento de homenagem às deputadas que por aqui já passaram, às deputadas que aqui estão no parlamento e dando o nome dessa galeria, Lili Lages, que foi a grande mulher, a primeira deputada, né, do nosso estado. Então, agradecer ao presidente por essa grande homenagem às nós deputadas e aproveitar também para que todos façam uma reflexão, né? Esse dia 8 de março é importante porque é o dia que a gente precisa fazer a reflexão, porque nós já avançamos muito, mas precisamos avançar ainda mais. Ações como essa são extremamente importantes, porque são ações afirmativas. Nós tivemos uma mulher, a primeira mulher eleita no parlamento alagoano em 1934, e apenas mais de 40 anos depois é que nós tivemos a segunda deputada a fazer parte do parlamento. Hoje, desde a primeira participação, 1934, até hoje, 2021, nós tivemos 16 mulheres que passaram por esse parlamento e que, com certeza, cada uma da sua maneira fez história.
Bem, encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você que nos assiste e até logo mais.